Olá, meninas e meninos, tudo bem? Como vocês estão depois desse recesso? Como vocês podem ver, a pobre professora está o quê? Rouca. Mas faz parte da vida, né, gente? Hoje, a professora Adriana, infelizmente, precisou resolver algumas outras demandas e serei eu, Camille Borba, a professora de vocês de língua portuguesa, tá certo? Do oitavo ano, gente, perdão. E aí, voltando, como vocês sabem, eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E como que? Eu nunca ando só. E hoje, quem está com a gente é Jéssica, que fará nossa tradução para Libras, o que torna a nossa aula muito mais acessível, não é? Aulas extras que vocês podem ver tanto no YouTube quanto no nosso aplicativo Educa Recife. Então, vocês têm acesso a todas as aulas e a novidade do aplicativo que vocês podem baixar tanto pela Play Store ou Apple Store ou pelo QR Code na tela, tem como função que o chat. E o chat é essa ferramenta de interação. E hoje quem faz a nossa interação é a professora Carla. Mas antes de passar para ela dar um oizinho para vocês, eu também vou me descrever. Então, eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados que hoje estão presos. Tenho uma estatura mediana. Tenho olhos e cabelos pretos. Tá? Não sou muito alta mesmo não, pessoal. E estou hoje usando uma camisa laranja e uma calça preta. Tá? E hoje o tema vai ser tirinhas de humor, gente. Ou seja, no mínimo, a gente vai dar umas risadas, né? E quem faz nosso chat é a maravilhosa professora Carla, que vocês já conhecem. Então vamos dar um oizinho para ela, tá? Olá, meu oitavo ano, de novo aqui com vocês, né? Olha, hoje overdose aí de professora Carla. A gente tá aqui juntinho já. Já tivemos aula de língua portuguesa, vamos ter novamente aí com Camille falando de tirinha. E é importante a gente sempre perceber que os assuntos eles se complementam, eles estão ligados, nada é, né? Nada é por Nada é por acaso. acaso. Falamos de leitura, lembra que a gente falou de leitura, do que é ler? Ler não é decodificar, ler é interpretar, é compreender. Texto só é texto quando estabelece sentido. Adoro isso e falo para Isso. vocês isso o tempo todo. E o que é que a gente vai ver aqui? A gente vai ver tirinha e a gente só vai compreender a tirinha se a gente souber ler. Isso. Não é? Então, estou aqui no chat, professora. Então, vocês podem colocar as dúvidas, comentários. Eu estou aqui, ó, sempre ligadinha Ai, em vocês. então, ó, começando. O que a gente vai ver hoje? Ler e analisar tirinhas de humor a fim de inferir sentidos, ou seja, entender os sentidos subentendidos a partir da linguagem utilizada pelos autores. Desenvolver as habilidades de leitura e interpretação de texto não verbal. E aí, nessa aula, estudaremos a leitura com tirinhas de humor, como a professora Carla falou. A leitura ela é muito importante e os quadrinhos e as tirinhas de humor e esses gêneros que misturam na imagem, texto, multimodais, digamos assim, eles também exigem uma leitura atenta. Então, ó, e aqui a gente vai aprender um pouco sobre os aspectos relacionados ao contexto, uso da língua, inferência, joia? Mas primeiro, o que são tirinhas, pessoal? Ó, a tirinha é uma pequena sequência de ilustrações no formato de quadrinhos. Então aqui a gente já tem duas dicas. A gente sabe que é um gênero que vai misturar imagem e texto. Então a leitura das imagens também é importante. Então aqui a gente não vai focar só na leitura do texto escrito, mas também do texto imagético. Exatamente, Tá? porque senão a gente acaba perdendo o sentido da tirinha, a gente perde o sentido da mensagem. A gente tem que lembrar se a imagem está ali, ela não está ali por acaso. Ela tem uma função. E é importante lembrar também, a gente vai ver aí, vai retomar a questão de denotação, de conotação, do sentido figurado. A gente vai ver muito isso. Então vamos ler. E é importante assim que a gente saiba que não vai dar na tirinha e nesses textos para dissociar imagem e texto. A leitura ela tem que ser conjunta, joia? Então, ó, por exemplo, tipo que eu conheci uma menina bonita, tipo muito. Isso é um menininho falando, tá, gente? Aí o segundo menino fala. É o mesmo menino, na verdade. Ela era tipo, que gente fina. Aí fiquei interessado. E aí tem a imagem de um casalzinho também e o balão em cima que diz: conversamos tipo que tipo, umas horas, tipo que acabamos, tipo que namorando. Então veja, é uma linguagem cheia de tipos e gírias. Mas qual é o humor aqui?
As palavras tipo e mina são próprias da norma padrão da língua? São, professora? São? Não Oitavo são. ano, lembram? Não Lembram? são. Não são. E aqui a graça o quê? É que o menino que ficou interessado na menina, na verdade, ela já estava com outro. Então ele ficou muito empolgado de graça. E é tanto tipo, Que a que gente até parece dificulta a leitura, né? e mina. Agora, lembrar sempre, gente, que isso é permitido no gênero, tá? Então, a professora, tá errado? Não, tá errado não. É o uso, É é a o uso, questão é a do questão uso. do uso. Lembrando, isso eu falo sempre, não importa o ano aqui. É importante que vocês aprendam a utilizar a linguagem de acordo com a necessidade. Então, veja que a gente está falando de um gênero que permite tal informalidade. Então, você vai ter esse jogo aqui, né? E aí que eu trouxe mais tirinhas do maravilhoso humor. Gente, esqueci agora. Humor consciência. E aí, vamos ver aqui, ó. A gente tem 4 bloquinhos, né? E aí no primeiro a gente tem um javali, pomba, caracol, abelha africana. Aí no segundo quadrinho a gente tem o quê? Esses animais todos, como se fossem invasores, fazendo uma referência o quê? A filmes de super-herói. E aí os dois personagens, né? Um macaco e um tucano, conversam. Até que enfim vamos curtir um filme, né? Sim, vamos esquecer os problemas da vida real. E aí, o último quadrinho tem o quê? Baseado em fatos reais. E aí a gente pode pensar, qual é a graça aqui? Por quê? Ora, a gente está falando de animais que estão indo ao cinema achando que vão ver um filme de ficção, né? Só que, na verdade, quando bota que os personagens são animais também, então, na real, é baseado em fatos. Então, há o quê? Uma surpresa, uma subversão da expectativa. Não é isso, professora Carla? Exatamente. E é uma característica bem própria do gênero tirinha. Essa surpresa, essa quebra de expectativa. É justamente o que vai causar o humor, né? Tem que ter alguma coisa aí que quebre para causar o estranhamento e gerar o riso, né? Por O quê? humor. Porque o humor nada mais é do que no cérebro mesmo, e falando de processos cognitivos e tal, é essa quebra da expectativa. Por quê? Porque a gente precisa construir uma narrativa, e aí quando há essa quebra, a surpresa, ou essa inversão, é que a gente dá aquela reconhecida, e aí a gente tem o humor. E vejam só que interessante essa tirinha aqui, que eu vou pedir para a gente colocar na tela cheia, tá? Ó, o título é Obra, 3 pontinhos de arte. Então aqui a gente já percebe que o próprio título, ele já tem um joguinho linguístico Exatamente. aqui. Porque não é essas reticências fazem com que obra pareça ou obra civil ou obra de arte, né? E a gente vai ver, ó, são 4 quadrinhos também. A gente vai ter como personagens um macaco e o tucano da tirinha anterior. E no final a gente vai ter um outro personagem, tá? Então, assim, o que você está fazendo, Caco? Pergunta quem? O tucano. Uma escultura, responde o macaco. Já tem um nome para ela? Acesse liberdade. Aí ele acha, o tucano acha, o trocadilho não é bom. E aí, mas o resultado, e aí o resultado a gente consegue ver o quê? Um menino de cadeira de rodas conseguindo atravessar através de uma rampa. Então, a obra de arte de Caco aqui era uma rampa de acessibilidade. Então, por isso que o trocadilho do acesso e liberdade é muito bom. Porque, além daqui do humor, há também uma questão de uma crítica social. Por quê? Porque a gente precisa pensar na acessibilidade, gente. A gente precisa pensar que os espaços públicos, eles precisam ser adaptados e acessíveis a todos os corpos que existem no mundo. Exatamente. Inclusive aquelas pessoas que têm dificuldades de locomoção ou que usam cadeiras de roda. Como é que o menino aqui, por exemplo, da tirinha, subiria numa calçada sem a rampa? É complicado, né? E aí, por isso que Caco faz essa rampa e faz esse jogo de obra de arte. Que, na verdade, não é uma obra, é uma obra civil, digamos assim, e que ele nomeia de acesso e liberdade, porque ele está dando liberdade de ir e vir. E de fato é uma arte, não é? De fato é uma arte. Essa liberdade aí é uma arte. E, pessoal, eu chamo a atenção mais uma vez
Por quê? Porque quando a gente vai lendo e analisando o gênero, a gente vai compreendendo a função desse gênero. E aí, a professora falou de quebra de expectativa, é o que gera humor. A gente encontra, não é, Camille, quando a gente está ensinando aí no gênero tirinha, charge, que são gêneros que trazem o humor, que têm uma crítica social, que trazem uma sátira, que é importante você perceber isso. E muitas provas, em muitas questões de prova, você vai encontrar. Então, gente, é um gênero que vai estar presente na sua vida acadêmica por muito tempo. E aí, quando você encontra, assim, qual o humor do texto? Muita gente, mas muito mesmo, entende humor como, não teve humor, não está engraçado. Somente com a risada, Com mas a na verdade a risada. própria surpresa, Exatamente. você faz, poxa, um O sorrisinho, humor, sabe? linguisticamente falando, quando se pergunta em uma prova, em uma questão, oitavo ano, pensem sempre no texto, tá? Se alguma coisa não causou riso, não causou a gargalhada, não deu aquela gargalhada, não tem problema. O humor continua ali. Existindo. A Até quebra. porque, professora Carla, a gente precisa perceber também que o que te faz rir é muito subjetivo. Exatamente. Nós podemos rir de coisas completamente diferentes. Eu, por exemplo, adoro coisas de humor com animais. Vídeos de pombo fazendo pombices. Eu acho engraçadíssimo. Mas é um gosto muito particular, não é mesmo? Mas veja, não é porque você não riu que não há humor. Que não há uma Exatamente. intencionalidade aqui. E aí percebam que nessas tirinhas que nós estamos lendo, e eu estou tentando descrevê-las, né, pensando também o quê? Na acessibilidade. E aí, perdão se eu não estou conseguindo E elas fazer são um bem trabalho tão bom. coloridas, não é, professora? Elas são muito coloridas, elas são atraentes. Então, vocês têm que reparar que a imagem e o texto aqui, elas são indissociáveis. Ou seja, elas são E inseparáveis. elas precisam chamar sua atenção. Por isso Isso. essa cor. E percebam também a importância da pontuação no É texto. essencial, até pelo título. Quando a gente usa, se fosse obra de arte sem reticências, a gente já eliminaria essa outra possibilidade interpretativa. Então, observem, a gente passa aqui horas, aulas e aulas e aulas falando sobre pontuação, sobre contexto, sobre uso, sobre figura de linguagem, sobre tipo de linguagem. Para quê? Para que a gente consiga realmente compreender e ler os textos, quaisquer textos que sejam, na prática, e que vocês também consigam produzir esses textos. Vamos para mais uma? Eu gostei. Olha, o nome aqui é sono lento. E reparem que a palavra está separada. Sonolento é um adjetivo para dizer que alguém está com sono. Quando eu uso sono e lento, é um sono devagar. Eu acho que a gente vai falar o quê? Sobre uma insônia. É a minha primeira interpretação, mas vamos ver isso só usando o elemento do título. Reparem, somente lendo o título Já e pra como mim a seria- escrita está sendo feita, a gente já pode começar a fazer inferências. Para mim, eu já pensei num sono que passe bem devagar, para que eu não, né, a gente, o relógio daqui a pouco já toca. Olha aí, prova. Não, quero sono bem devagar, bem lento. Pronto. Já é uma outra interpretação, já é uma outra característica, não é, que a É gente isso. vai... Observemos que eu tive uma interpretação baseada em insônia. A professora Carla em um sono que não passa. Em um sono profundo, que passe E isso devagar. se dá por quê? Por causa das nossas singularidades, por causa das nossas contingências, por causa das nossas peculiaridades. Eu tive insônia por muito tempo. Então, quando eu leio sono lento, eu só penso, poxa, ele não vai chegar. E já eu durmo muito. Então vejam que não há uma resposta certa para o título. A gente vai ter um indicativo melhor quando a gente terminar de ler a tirinha. Exatamente. Mas de cara você vê só esse título escrito um pouco diferente já dá margem para 1 milhão de interpretações, como vocês acabaram de ver. Ó, o primeiro quadrinho, a gente tem um macaco na caminha dele, assim, dizendo, poxa, tô sem sono. E se eu... Aí no próximo quadrinho ele grita, pai, traz outra coberta para me esquentar. E aí o pai dele chega, que também é um macaco, e diz, filho, o cobertor não te esquenta, ele não produz calor. Apenas, ou seja, o pai começa a falar para o filho, a explicar para ele como funciona a condução de calor, que é um tema de física, Exato. não é? E que, assim, eu não sei vocês, mas não me anima muito, não. E aí o menino dorme. Dorme por quê? Porque
o assunto de física para ele é entediante e a gente ri, porque o menino estava o quê? Com insônia, porque ele estava sem sono. Então, esse sono lento é porque realmente é uma questão de insônia, mas a gente só vai saber quando lê a tirinha. E, ó, perdão, gente, o pai, ele fala nos 2 quadrinhos, aí eu vou ler o texto como um texto só, tá? Para a gente compreender, ó. Filho, o cobertor não te esquenta, ele não produz calor, apenas mantém a temperatura do seu corpo como se fosse uma estufa, blá, 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 como se estivessem contando uma história de dormir. E aí, o macaquinho, dormindo, sonha, tipo, pensa, física me dá um soninho. E aí ele ficou sonolento. Ele né? ficou sonolento. E aí a gente tem o quê? O sono lento da insônia e o sonolento do estado de estar dormindo. Exatamente. De estar com sono. Então, observe, a gente tem 4 quadrinhos, 5 balões de texto, um título. E a gente conseguiu inferir isso tudo. Por quê? Porque a gente está fazendo uma leitura atenta do texto e da imagem e a gente está tendo uma troca com uma outra pessoa, que faz com que a gente saia do nosso ponto de vista e consiga ver o ponto de vista do outro também. E aí isso também é enriquecedor. Exatamente. E observem, foca na tela, observa Vamos aí botar em tela cheia? na tela que vocês vão perceber que no primeiro quadrinho a gente tem um tipo de balão. Já no segundo quadrinho, Muito a bem gente reparado, tem professora outro Carla. tipo de balão. Lá no último, né, no quarto quadrinho, quando ele diz física, me dá um soninho, já é um outro tipo de balão. Gente, não é por acaso. É característica do gênero tirinha, já que é um gênero multimodal, é um gênero que utiliza aí da linguagem verbal e não verbal esses tipos diferentes, essa diversidade de balão. Ele está gritando, pai, traz outra coberta para me esquentar. É um grito, é algo, né, que ele está... Estridente, é um desespero, isso indica exatamente o desespero. Se a gente usasse o mesmo balão, esse efeito de sentido não daria numa tirinha. Então, é importante que a gente observe essas características também. A professora Carla levantou um ponto muito importante, que eu realmente passei batido, que era descrever o estilo dos balões, porque como não temos o som, a entonação, é um texto somente escrito, além assim, escrito e com imagens, não tem a parte sonora, a gente precisa de indicativos nos balões para a gente saber o tom. Então, esse balão que é mais estrelado, que parece uma coisa estridente, é um grito. O balãozinho que parece, assim, um sonhozinho, assim, voltinhas, aí já dá a ideia de sonho. Aí a gente tem o balão padrão para a fala. Então, essas sutilezas são essenciais para que a gente construa o sentido. Tá? Então, quando vocês pegarem uma tirinha, não passem por ela batido, principalmente em questão de prova. Observem todos os elementos. Joia, e aí, o que é que vocês estão achando, minha gente? Me contem aí no chat. Professora Carla, alguém no chat? Ainda não, né? Mas eu acredito que estão, sim, apreciando essa aula. E eu digo mais a vocês, como eu falei, né, no início, esse gênero textual é um gênero muito rico. Geralmente os gêneros multimodais e os gêneros que utilizam aí da linguagem verbal e não verbal são bem utilizados hoje nas nossas questões, nas nossas provas. E aí eu trago uma questão também. É importante a gente saber diferenciar. A gente costuma confundir, às vezes, história em quadrinhos com tirinha. Isso, Não professora é? Carla, verdade. E aí a Muito bem gente lembrado. precisa saber, né, professora Camille, que há uma diferença, ainda que bem sutil. Existe aí a quantidade de quadrinhos, a primeira diferença que a gente percebe. A extensão, A né? extensão da história, a mudança de cenário, a mudança de personagens. Então, a gente tem mais personagens numa história em quadrinhos, a gente precisa de mais conflito, a gente precisa de mais... Porque é um gênero narrativo mais Exatamente. extenso, enquanto a tirinha é um gênero narrativo mais sintético. Exato. É como quando a gente pensa em conto e mini-conto, por exemplo. São gêneros muito semelhantes, né, irmãos, mas a extensão conta muito. Ó, vamos aqui ler essa última, porque nossa aula tá no finalzinho já, porque a aula boa, ela acaba rápido. Então, ó, infecção valente. Então, a gente já vai ter aqui, ó, uma infecção. Aí, um glóbulozinho branco, com uma bolinha branca, fala assim, esperem, esperem, esperem. Aí, um outro glóbulo, Senhor, eles estão se multiplicando e ganhando forças.
E aí, no outro quadrinho, a gente tem vários, eu vou dizer palamitos, mas porque eu estou chutando, que é o nome dessa forma. Mas os bichinhos aí e os lobos brancos querendo essa defesa. Aí eles conversam entre eles, né? Onde está o reforço aí? Já era para ter chegado. Aí vocês, até agora, tá, mas o que está acontecendo? Qual é a graça? Aí a gente vai ter uma quebra de expectativa, porque no último quadrinho a gente tem o macaco pai e o macaco filho. E ele fala, o pai, filho, você tomou o seu remédio, esse remédio era o quê? O reforço. O reforço que as células de defesa estavam esperando para combater a infecção. E o que é que vocês acham que o menino respondeu? Que tomou? Ele respondeu, era aquele com gosto de sorvete e calda de morango? Com Ele certeza se foi não, assim, né? uma coisa bem... Ou seja, o menino não tomou, não só não tomou remédio, Era como sorvete. tomou sorvete. Então, o reforço aqui ele não vai acontecer. E aí, lembrando que essas tirinhas desse site, eles usam as tirinhas de humor para passar conhecimento, Exatamente. conceitos de ciência, de outras disciplinas. Então, por isso que a gente tem esse tema tão, né? E assim, observem também sempre, vejam, aqui a gente tem algo que realmente é uma surpresa no final, né? E aí, gente, infelizmente, nossa aula está chegando ao fim, né? E para praticar, eu queria que vocês construíssem uma tirinha de humor com algum tema divertido que vocês gostem, algum tema interessante, que você acha que vai tirar risadas, assim, experimentem os seus humores, assim, o seu tipo de humor, Pesquisem, né? né? Leiam. Pesquisem, leiam. Então, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu queria agradecer a Jéssica e parabenizá-la pelo seu aniversário hoje. Ela está aqui, ó, trabalhando lindamente, fazendo um trabalho maravilhoso. Agradecer à professora Carla, que está aqui. Por sinal, se despeça, professora Carla. Eu que agradeço, professora, o convite de estar aqui com você e até a próxima, tá? Tchau, tchau, gente. Pronto. E também agradecer à produção que faz com que as aulas cheguem até vocês. Então, um beijo e até a próxima, pessoal.